Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. A bola da vez é a série Anos Rebeldes. Então eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seu amigo, porque o nosso trabalho depende e muito da sua ajuda, tá ok? Então vamos lá. Roda a vinheta. Lançada em 1992, Anos Rebeldes conta um pouco a história da ditadura militar que aconteceu aqui no Brasil, lá nos anos de 1960, de uma maneira bem romantizada. Criada por Gilberto Braga, muitos dizem que Anos Rebeldes teria sido inspirada na vida do político carioca já falecido Alfredo Serquis. Na trama que acontece antes de 1964, antes do golpe militar, nós vemos um grupo de estudantes do Colégio Pedro II e o seu envolvimento com a política da época, ou seja, políticas mais de esquerda. Então fazem parte deste grupo João, Edgar, Galeno e Valdir. O João ele é interpretado pelo Cássio Gabos Mendes e ele meio que acaba se apaixonando por uma menina que é a Maria Lúcia, que é interpretada pela Malu Mader. A Maria Lúcia não gosta de movimentos políticos, mas o seu pai é um jornalista chamado Damasceno, que está dentro literalmente da oposição ao sistema totalitário que estava se instaurando no Brasil. Então o que acontece? O João acaba meio que tendo uma ponte com o Damasceno, que influencia o grupo do Pedro II a publicar manifestos contrários ao governo ditatorial brasileiro. Junto ao João está o Edgar, que é interpretado pelo Marcelo Serrado, que também é apaixonado pela Maria Lúcia, a Malu Mader no caso, e eles começam a disputar quem vai ficar com a menina. Resumindo, é bem trama de novela da Globo mesmo, né? Porque o João era aquele cara que a Maria Lúcia queria, porque o amava e tal, mas era o cara que era metido com política que ela não gostava. Já o Edgar era um cara mais neutro, então tipo assim, ele não queria muito saber de política, ele queria saber do trabalho dele, da formação dele e por aí vai. Então o que acontece? O Edgar seria o cara ideal para Maria Lúcia, mas em contrapartida, né, ele não era a paixão da moça. Então começa aquela disputa, né, bem coisa de novela da Globo mesmo. O lado engraçado da turma do Pedro II fica por conta do Galeno, personagem do Pedro Cardoso, que realmente é hilário ao longo da trama, né? Vale lembrar que Anos Rebeldes começa em 64 e acaba na anistia lá na década de 80 com o presidente Figueiredo. Ele vai meio que se transformando. A princípio ele é um cara que quer viver de arte, né? E não é tão politizado assim. Então o que acontece? Ele tem seus sonhos artísticos, né? E ele vai tentando investir nessa área, muitas vezes dá errado. Ele passa por um período de hippie lá na década de 70, com direito a morar, né, em comunidade, ficar doidão, tipo assim, vivendo no universo paralelo, literalmente. Para mim, a personagem que mais se destaca na história não é o João, que é interpretado pelo Cássio Gabos Mendes, apesar dele ser o protagonista, o personagem principal, mas a que mais se destaca é a Heloísa, vivida pela Cláudia Abreu. Por quê? Porque ela é filha de um rico empresário, no caso é o José Wilker, né, que interpreta o Fábio. Então ele é um rico empresário que ajudou a financiar o golpe de 64. Só que ela acaba indo pelo lado social, e ela meio que se revolta contra o pai e acaba, digamos assim, virando uma guerrilheira, né, tipo, contrária ao regime da ditadura. Então ela meio que se destaca na trama, porque ela quebra paradigmas, né? De Patricinha, esposa do Olavo, que é interpretado pelo Marcelo Novaes, a uma guerrilheira, digamos assim, a la Dilma Rousseff, né? De cabelo curto e indo pra guerra, digamos assim. O bacana de Anos Rebeldes, que apesar de romantizar bastante algo que aconteceu na história, porque a série vira, né, um romance, digamos assim, mostrar um pouco da realidade do que aconteceu lá na década de 60 aos anos 80, né, aquela luta de protesto de estudante que vira, né, uma luta armada, o ideal, ou seja, até aquela história de assaltar banco para financiar, né,
a guerrilha eles fazem, né? E muito interessante porque ao mesmo tempo em que mostra esse lado, né, digamos assim, criminoso, entre aspas, né, dos personagens, mostra também que não são pessoas ruins. Tudo é devido à democracia e à liberdade de opinião, né? A gente vê isso na cena em que eles sequestram o embaixador da Suíça, né, que é o Odilon Wagner. Então eles sequestram o cara lá e no final, né, quando eles conseguem a liberdade de alguns presos políticos, eles agradecem ao embaixador e dão presentes pro cara, né? Tratam o cara ultra mega bem, digamos assim. É bem curioso a gente ver que não eram criminosos, e sim pessoas que estavam querendo lutar por algo, né? E que foi necessário se utilizar, né, de armas, de financiamento bancário, né? Então eles roubavam e tal, né? Algo meio como Robin Hood, né? Roubava para dar para os pobres, digamos assim, né? Então, algo bem interessante. E o que me chama muita atenção na série são as transições. O que acontece nos Rebeldes, né, quando se utiliza de transição, de cena, de imagem, coloca cenas da época da ditadura, lá de 64, mesclando com os personagens. Então, por exemplo, a gente vê uma manifestação ali na Presidente Vargas, no Rio, toda em preto e branco, e de repente aparece o Galeno, que é o personagem do Pedro Cardoso, na porta de um cinema conversando com uma menina, né? Então, tipo assim, eles meio que vão mesclando, né? E isso foi uma sacada bem interessante, porque acaba levando de fato os personagens para aquela época. Então é isso então, rapaziada. Aquele grande abraço e até a próxima. Tchau!